Fala, meus queridos, o Grêmio fechou a contratação de Cristian Pavón. Bora para mais conteúdo que eu vou te explicar quem é e como atua o novo reforço do tricolor. Roda a vinheta. O Pavón é um atacante argentino de 28 anos, revelado nas categorias de base do Talleres em 2014. Como jogador profissional, logo foi vendido ao Boca Juniors. Como atleta do Boca, teve uma breve passagem de empréstimo ao Colón. Quando retornou de empréstimo, se tornou uma peça bem importante no time titular do Boca, né? Apesar de ele ter tido também uma outra passagem de empréstimo a uma equipe dos Estados Unidos, ao Los Angeles Galaxy, ele construiu e teve o seu melhor momento da carreira no Boca, né? Ao todo foram 36 gols e 33 assistências em 163 partidas, foi tricampeão argentino, bicampeão da Copa da Argentina, campeão da Supercopa da Argentina, vice-campeão da Libertadores, apareceu realmente pro futebol lá na equipe chinesa. E também, em 2022, foi vendido ao Atlético Mineiro. No Galo, principalmente em 2023, ele teve um bom momento, uma sequência considerável no time titular, né, recebendo bastante oportunidades, principalmente na reta final de trabalho do Eduardo Cudê, no início de trabalho do Felipão. O Pavón acumulou várias partidas no time titular, recebendo oportunidades no Brasileirão do ano passado. Mas fato que ele terminou aquela temporada, né, temporada passada, no banco de reservas, principalmente pela temporada que Paulinho e Hulk vinham fazendo e formaram a dupla de ataque titular do Galo, que fez uma boa campanha, inclusive de recuperação na Série A do Campeonato Brasileiro e lutou até o final pelo título daquele torneio. É um atleta que tem passagens pelas categorias de base da seleção argentina, disputou inclusive as Olimpíadas de 2016 e esteve no elenco da seleção que disputou a Copa do Mundo de 2018. Ele foi convocado pelo técnico Jorge Sampaoli. Agora chega ao Grêmio para a disputa da temporada de 2024, que inclusive será de Copa Libertadores. O Pavón, por origem, e atuou a maior parte da sua carreira como um atacante de beirada pelo lado direito, tá? Ele prefere atuar um pouco mais pelo lado direito. Inclusive, o mapa de calor do atleta no Brasileirão do ano passado pelo Galo mostrou, comprova, né, que ele atuou um pouco mais por esse lado, sendo um extremo, sendo um ponta pelo lado direito, mas se sente confortável, pode atuar tranquilamente pelo lado direito. Você conseguiu perceber pelo mapa de calor dele que a gente mostrou, que também está bastante povoado pelo lado esquerdo. Ele já fez outras funções também, um pouco mais enfiado ao lado de um outro atacante, um pouco mais por dentro, um pouco mais centralizado, mas por origem se sente mais confortável. O jogo dele é mais potencializado quando ele atua aberto, quando ele atua como um extremo de fato. Eu separei alguns números do Pavón pelo Galo, né? Principalmente nessas últimas temporadas que ele teve lá no Atlético Mineiro. E queria que você prestasse muito bem atenção na quantidade de assistências que ele teve pelo Atlético Mineiro. E já vou te contar um pouquinho mais o porquê desse número tão alto. E também nos dribles certos, né? Foi um atleta e é um jogador que tem essa capacidade de drible bastante aflorada no seu jogo. E para não ficar apenas em números soltos, em números vazios, eu fiz um comparativo exclusivamente em números, em estatísticas do Pavón no Brasileirão de 2023, com outros 3 caras da posição do atual elenco do Grêmio: Soteldo, Bessosi e Galdino. O Galdino é mais um meia que atua aberto do que propriamente um extremo, do que propriamente um ponta, mas como ele atua aberto pelo lado direito, eu achei válido colocar ele nesse comparativo, principalmente porque o Pavón atua majoritariamente por esse lado. Vou colocar a tela para você dar uma olhadinha. Olha lá, o Pavón teve 33 partidas e 21 como titular no Brasileirão do ano passado. Soteldo 22 e 17 iniciando. Bessosi 12 e 5 e o Galdino 28 e 9. 3 gols para o Pavón, 1 para o Soteldo e 1 para o Bessosi. E 6 gols para o Galdino. 8 assistências para o Pavón, 6 para o Soteldo, 1 para o Bessosi e 2 para o Galdino. Dribles certos por partida: Pavón 1,1, Soteldo 2,9, Bessosi 0,7 e Galdino 0,9.
Em finalizações por jogo, Pavão 1,6, Soteldo 1,4, Bessosi 0,5, Galdino 1,4. E grandes chances perdidas, Pavão nenhuma, Soteldo 2, Bessosi também nenhuma, e o Galdino uma grande chance perdida no torneio que a gente citou aí da temporada passada, tá? O Pavão, cara, assim, por característica, né, o estilo de jogo, é um atleta bastante ágil, bastante veloz, de explosão, né, de pode ser muito importante em jogo de transição, em jogo de contra-ataque. Se lembram que eu citei que por que eu ia explicar a razão dele ter um número bastante alto de assistências, né? Porque ele se caracteriza e se destaca bastante por isso. Porque eu sinto no jogo do Pavão uma capacidade de cruzamento muito grande, tá? Então, naturalmente, quando ele atua pelo lado direito, ele já tá com o corpo bem perfilado, bem posicionado para realizar esse cruzamento. E ele tem um gesto técnico, né? A forma como ele bate na bola é muito importante, é boa, né? Então ele constantemente consegue encontrar caras, companheiros dentro da área. Cansou de dar assistência não só no Boca Juniors, mas também no Atlético Mineiro, que a gente já citou, né? Mas não é um atleta que, apesar de ser destro e atuar principalmente pelo lado direito, não se resume apenas a cortar para o lado direito, né? Então sair para a linha de fundo. Tem a capacidade também de cortar para dentro, para realizar um passe, para realizar uma finalização com o pé não dominante, com a perna esquerda, tá? Então ele é realmente esse jogador. Eu acho que é bom atleta. Eu achava que ele pudesse atingir, principalmente quando ele surgiu no Boca e quando ele foi convocado para a seleção argentina para a Copa do Mundo, eu achei que ele fosse atingir um nível relativamente bom lá no futebol europeu, que não aconteceu, e atualmente acho difícil ele atingir esse nível, principalmente com a idade que ele tem, 28 anos, né? Pelo menos nos grandes centros, ele não vai, cara, não adianta ir para atuar principalmente em grandes clubes, né? Mas agora, ele vem para um clube importante aqui, mais um clube importante no futebol brasileiro, vai disputar a Copa Libertadores, o Grêmio está formando um elenco bem importante, com boas peças, né? Assim, eu enxergo o cenário ideal para ele ser titular, né? Analisando uma situação do Soteldo sendo titular pelo lado esquerdo. Inclusive, uma coisa que eu queria destacar, tá? O Soteldo e o Pavão, apesar de serem extremos, de serem pontas, de drible, de explosão, eles não são atletas tão similares assim, tá? Vejo o Soteldo com uma capacidade para jogar por dentro, inclusive, quase que como um 10. Tem um drible mais curto, né? Até pela sua passada, né? Então joga com a bola muito colada nos seus pés, é mais habilidoso, é mais refinado tecnicamente. O Pavão já tem um drible mais longo, né, de colocar a bola na frente e chegar com velocidade, chegar com explosão. Não é tão refinado tecnicamente, mas tem essa explosão, tem essa velocidade como ponto forte do seu jogo. Não enxergo o Pavão, o jogo dele sendo potencializado, jogando muito por dentro, né? Acho que ele pisando na linha lateral e tendo essa responsabilidade, acho que o jogo dele pode fluir melhor, né? Então, apesar de serem atletas de atuarem na mesma posição e terem características talvez um tanto quanto similares, exclusivamente nessa questão, eles são bem diferentes, né? Então podem entregar questões diferentes dentro da mesma equipe, dentro da mesma partida, né? Mas acho que os dois têm plenas capacidades de serem titulares, né? Analisando uma situação do Soteldo titular aberto pelo lado esquerdo, o Pavão pode ser o titular aberto pelo lado direito, o Diego Costa que tá chegando, o centroavante da equipe, o Cristaldo de 10, um pouco mais atrás como meia, né? Uma sustentação com outros dois volantes, seja o PP, o Carvalho, o Vilha Sante, chegou o Duqueiroz, chegou o Dodi. Enfim, cara, e é o 4-2-3-1, um sistema que o Renato gosta muito de utilizar, e foi o que mais ele utilizou ao longo desses anos de passagem que ele teve no game, principalmente de 2016, aí 17, 18, 19, 20, enfim. Da temporada passada ele mudou um pouquinho, né? Utilizou em alguns momentos o sistema com 3 zagueiros, mas assim, eu vejo o elenco do Grêmio bom, cara. Acho que dá pra melhorar ainda, acho que tem algumas peças que podem chegar, que precisam chegar, inclusive. Mas sim, a vinda do Diego Costa, do Soteldo, do Pavão, o Duqueiroz para compor um elenco, né? Enfim, cara, eu vejo o elenco do Grêmio muito bem montado. E, bom, gostei da vinda do Pavão, acho que tem tudo para ser titular aberto pelo lado direito nessa equipe do técnico Renato Portaluppi. Concorda comigo? Mande aí nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.